Mistério em torno da possível presença de uma onça no Varjão. Isso mesmo, aqui em Brasília. Moradores relatam, cara, o desaparecimento de galinhas e patos aí nos últimos dias. Um cavalo, inclusive, foi achado ferido ontem com sinais que, segundo a Polícia Militar, aparentam ter sido provocados por um felino de grande porte. E olha, o cavalo morreu, gente, em decorrência desses ferimentos. E acompanha essa história aí, conversa com a gente agora. É o nosso querido repórter Tatuzinho, que entende tudo dos animais também. Tatuzinho, chega pra cá, muito bom dia. Exatamente, Fred. Bom dia pra você, a todo mundo ligado aqui no Balanço Geral. Eu e o meu querido Cabritinho, dois animais, Tatu e Cabrito, viemos nessa pauta que, na verdade, é um mistério esclarecido. Trata-se, sim, Fred, de uma onça parda, juntamente com 2 filhotes, segundo os moradores, filhotes já praticamente jovens, quase adultos. Por quê? Esse ataque, Fred, começou, é confirmado, um ataque a um cavalo. Esse cavalo de grande porte, inclusive de raça, ele morreu já. Houve a confirmação do óbito. A gente recebeu um vídeo, inclusive um vídeo muito forte, que não vamos exibir aqui, até em respeito ao nosso telespectador, mas uma situação bastante triste. Agora, logo ali na parte de baixo, Fred, onde tem a população, a imprensa está toda presente, acompanhando esse caso da onça parda, o que acontece? Eu conversei com o chacareiro, eu conversei com o professor de equitação, eu conversei com o morador, eu conversei com outras pessoas, e eles me disseram o seguinte: além do ataque a cavalo, acredita-se que essa onça parda, na companhia dos filhotes, teria atacado 2 bodes, cachorros e até galinhas. Agora, para entendermos melhor, de forma de voz oficial, falando oficialmente desse caso, eu quero agradecer gentilmente a Tenente Thaís, militar da Polícia Militar Ambiental aqui do Distrito Federal. Tenente Thaís, esse caso, lógico, está chamando a atenção. A repercussão começou praticamente hoje. A gente está aqui na porta da Escola Classe Olhos d'Água. E como é que esse caso chegou para vocês da Polícia Militar Ambiental? Boa tarde, bom dia, bem-vinda ao nosso Balanço Geral. Boa tarde a todos do Balanço Geral, prazer falar com vocês e ter essa oportunidade de esclarecer, né? A gente ficou sabendo desse ocorrido no dia 3 à noite e muito engraçado porque eu fui a primeira pessoa que tomou conhecimento, porque uma amiga minha me mandou mensagem, ela tem uns cavalos aqui numa região próxima, aqui nesse Aras, e ela falou: Thaís, eu estou precisando de ajuda. Aconteceu um acidente hoje e a gente está achando que foi de onça, né? E alguns moradores, alguns vizinhos, algumas pessoas que trabalham aqui no Aras viram essas onças, né? A primeira reação que eu tive, eu fiquei, né? Eu falei: tem certeza? Será que vocês não viram outro animal, confundiram? Ela, por ser veterinária, ela falou: não, eu tenho certeza, se tratavam de onças mesmo. E aí, de pronto, eu já acionei meu batalhão, já conversei com as equipes de serviço, mandamos uma viatura, porém, neste dia não conseguimos visualizar as onças, né? A gente mandou, a equipe patrulhou, mas não conseguimos visualizar. No dia seguinte também mandamos uma equipe, a equipe também não conseguiu visualizar, mas a gente visualizou vários rastros que elas estiveram lá. Então, realmente, se tratam de onças mesmo, assim, é a onça parda, né? Eu perguntei para a senhora, porque existe um cartaz que está aqui, que a escola Classe Olhos d'Água acabou divulgando para os pais, que mostra até 3 onças pintadinhas. Aí perguntei: mas onça pintada no Parque Nacional geralmente é muito comum. A gente sabe da parda. Então há a confirmação da onça parda, até mesmo para as pegadas grandes, né? Isso, se trata de onça parda, né? A onça pintada não é comum aqui na nossa região. Geralmente as onças que tem aqui são as onças, né, desse tipo que a gente está falando, a onça parda. E, por sorte, ela é uma onça menos agressiva, digamos assim, né? Ela não deixa de ser um animal forte, ela é um animal muito forte, mas ela não costuma atacar o ser humano assim a bel prazer, só por atacar mesmo. Ela vai atacar o ser humano caso ela se sinta absurdamente ameaçada, né? Agora, Tenente Thaís, para o público de casa acompanhando essa grande audiência do nosso Balanço Geral, no DF, no entorno e também pelos nossos aplicativos, há a confirmação, então, por enquanto, do cavalo, de forma oficial, né? De forma oficial, nós temos a confirmação do cavalo, né?
Outros moradores falaram de outros bichos, galinha, etc. Mas que a gente foi lá no local, averigou, viu a situação, viu as ranhuras, né? Que se tratavam de ranhuras de onça. Mas assim, toda vez que a gente tem um alerta tão grande, caso aconteçam casos parecidos, às vezes a população fica assustada e já pensa, poxa, eu acho que então foi a onça. Mas a gente também não descredibiliza, a gente acredita nos moradores que estão falando que viram ela, porque realmente ela esteve por aqui. Agora, então, portanto, não vamos aqui jamais trabalhar com sensacionalismo e nem ficar aquele alerta assim, não saiam de casa que a onça tá aí e que vai atacar vocês. Não tem isso aqui. Só tem que ter cuidado, como cuidado com qualquer situação, né? Só tem que ter cuidado. É como eu estava falando mais cedo, né, até com a própria escola. A onça parda, ela é uma onça que ela tem o seguinte comportamento. Ela viu o ser humano, ela vai para outro lado. Geralmente esse é o comportamento dela. A gente pode assegurar que nunca vai haver um ataque a ser humano? A gente não consegue assegurar isso. Mas através da literatura e dos outros ocorridos, até no Brasil também, aqui na região do Centro-Oeste, é uma coisa muito incomum de acontecer. Assim, é muito raro, é raríssimo mesmo. Então, as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso, claro, tomando os devidos cuidados, né? Não indo para a região de mata, principalmente à noite, que é o horário que ela sai para caça. Não andando sozinha em região de mata, independente agora ou independente de onça ter aparecido ou não, não é algo seguro a pessoa estar sozinha na área de mata. Tenente, fica aqui com a gente mais um pouquinho. Agradecer, o solzinho tá até bom aqui, não tem nenhuma nuvem, né? O sol tá daquele jeito, Fred. Eu sei que é do estúdio, você tem uma pergunta a fazer aqui pra Tenente Thaís, que gentilmente do batalhão da Polícia Militar Ambiental tá falando conosco aqui. Fred? Rapaz, Tatuzinho, eu sou da roça, sabe? Das antigas, lá de Guanambi, Bahia, pai e tal. E o pessoal da roça, Tatuzinho, diz o seguinte, que quando uma onça ataca e vê facilidade nesse ataque, que ela consegue aí um animal, ela costuma voltar no mesmo lugar. Tipo, lá na roça era o seguinte, matou um bezerro, conseguiu comer esse bezerro, vai voltar pra comer outro, que vai voltar pra comer outro. Será que essa onça volta pro mesmo lugar, Tatuzinho? Será? Ô Fred, boa pergunta sua que você tá fazendo, eu vou transmitir aqui pra Tenente. Tenente, vem pra cá mais um pouquinho. Inclusive, Fred, você falando desse ataque aí de voltar no mesmo lugar, eu e o Cabritinho, a gente foi pra um aras ali e conversamos com o menino que viu o cavalo no momento que ele foi, depois que ele foi atacado. Ele estava indo visitar as cabras dele, as ovelhas no pasto, menino de 13 anos, bonitinho, cuida de ovelhas. E aí ele viu o cavalo todo machucado. E o Fred faz uma pergunta para a senhora, Tenente, com relação. Diz o ditado, as pessoas lá na roça, nós que somos da roça e o Fred, comenta, diz que se a onça ataca no local, diz que possivelmente ela volta para aquele mesmo local para cometer novos ataques. Tem isso? Então, esse caso específico desse cavalo aconteceu isso, né? A onça, junto com os filhotes dela, eles fizeram um ataque a este cavalo. A gente acredita que o primeiro ataque foram os filhotes, porque foram ataques aleatórios. Não foi um ataque já sabendo que iria matar o animal. Quando a onça já está na sua fase adulta, ela já sabe exatamente o local que ela vai pegar para matar o animal. E esses ataques, os primeiros, não foram assim. Então a gente acredita que os primeiros ataques foram dos filhotes. Já o segundo ataque que teve já foi na jugular, então já foi uma coisa mais direcionada. A gente acredita que tenha sido a mãe, mas ainda está pendente de confirmação. A gente está fazendo estudo de caso junto com Brasília Ambiental, a gente está colocando câmera de monitoramento para entender realmente o que foi que aconteceu. Peraí, desculpa, Molar, senhora, não sei se a senhora gosta de trilha, mas vou convidar a senhora e meu querido Cabritinho só para dar uma voltinha e descermos ali embaixo mais um pouco. A gente está ao vivo aqui para todo o DF em torno dessa grande audiência. Me fala uma coisa, Tenente, a gente está num local, como eu disse agora há pouco para a senhora, pode vir, Cabritinho? Numa região privilegiada por uma mata bonita, um cerrado preservado, que a gente está do lado do Parque Nacional de Brasília. E a pergunta que eu faço para a senhora é, possivelmente essa onça parda, ela veio juntamente com os filhotes lá do Parque Nacional de Brasília? Possivelmente. A gente acredita que sim. A gente acredita que essa onça veio do Parque Nacional e o Parque Nacional tem outras onças, né? A gente sabe disso, já é documentado, tem outras onças. São onças que costumam viver ali, né, naquela região, assim como outros animais, seja, enfim, né, um lobo-guará, um bicho-preguiça, um sagui, uma serpente, uma jiboia, Sim. uma cascavel. Aquele ambiente ele é muito rico de animais, né? Então não é incomum a gente receber chamados de moradores falando, olha, eu moro próximo ao Parque Nacional, moro próximo à floresta de Brasília.
e estou com um animal aqui próximo da minha casa, estou vendo uma serpente, estou vendo algo do tipo. Não é incomum isso acontecer. Agora, é importante frisar, vamos mais aqui pro cantinho, meu querido Cabritinho, quando o escolar vai passar e vamos atrapalhar o trânsito aqui, não. Mas, Tenente, uma pergunta que eu faço pra senhora aqui, eu acho que até a mesma do Fred, que eu e o Fred, a gente tem a sintonia, eu na rua e no estúdio. Me fala uma coisa, essa onça parda, como a senhora disse, a preocupação é, até mesmo que o povo está assistindo agora, pegando agora a grande audiência, ligou a TV agora, tá ali controle remoto. Ela não tem perigo muito de atacar o humano. Cuidado tem que ter, mas ela não é muito fã de carne humana. Não, ela não é fã de carne humana. Se for para ela escolher, né, uma carne, ela vai escolher a carne de outro animal, né? Seja um animal ali de médio porte, um animal de pequeno porte. Agora, a carne humana não é atrativa para a onça parda, não é de forma alguma. Agora, é confirmado, a senhora falou para mim que existe um projeto de vocês, até um trabalho da própria Polícia Militar Ambiental, com o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro Ambiental, para ter câmeras de segurança para monitorar até mesmo, não só as onças, mas acabam vindo muitos outros animais de dentro do Parque Nacional para cá, para o habitat urbano, né? Exatamente. A gente, junto com o Brasília Ambiental, os órgãos ambientais, né, a gente tem uma comunicação muito boa, ainda bem, tanto o Brasília Ambiental quanto o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, a gente tem uma comunicação e a gente tenta fazer um trabalho integrado para que a gente consiga monitorar nossa fauna nativa, para entender quantas espécies ainda tem naquele local, quantas saíram, quantos animais, né, estão em rota de transição, quantos animais ainda permanecem lá, eles estão reproduzindo. A gente tenta fazer um estudo para ter isso muito bem documentado. Fred, alguma pergunta a fazer? Porque tem outros veículos de comunicação aqui de imprensa que querem falar com a tenente aqui. Você tem mais alguma pergunta a fazer, meu irmão? Cara, tenho sim. Na verdade, vamos emendar duas aqui. Se a polícia vai continuar no local aí e se achar essa onça, o que faz com ela? Fred tem duas perguntas. Primeira, tenente, a polícia vai continuar no local e se achar essas onças, né? Porque é uma onça e 2 filhotes. Qual que é o procedimento do batalhão? Sim, a gente vai fazer policiamento no local, já estamos fazendo, né? Inclusive, hoje já vem uma equipe, ontem veio também, a gente está fazendo, né? A gente está rodando. Então, nessa região do Parque Nacional, região do Lago Norte, essa região do Olhos d'Água, a gente está rodando bastante e a gente está patrulhando, né? A população pode ficar tranquila que o Batalhão Ambiental está patrulhando. E a gente vai continuar patrulhando porque aqui é uma área sensível, né? É uma área que tem bastante fauna, bastante animal, então a gente precisa ter cuidado com esses animais. Ô, tenente, vamos andar mais um pouquinho comigo? Vem comigo. A senhora gosta de trilha, tenente? Pega aí, você pega pra nós? Vamos dar uma voltinha aqui rapidinho? Até pra mostrar. Por exemplo, tenente, cão. A gente vê que aqui tem muitos cães, como tem em qualquer parte da cidade, na área urbana. Tem perigo dessas onças atacarem esses cães? Então, a onça, ela tem preferência por outro tipo de animal, né? Até porque, assim, a carne do cachorro, como ele come aquela ração mais industrializada, não é uma carne muito atrativa também para as onças, não. Pode haver ataque, principalmente se for uma onça jovem, né? Uma onça que não tem experiência de alimentação, não tem experiência de ataque, ela pode atacar, mas não é comum também. Ela prefere outros tipos de animais. E a onça, eu sei, por exemplo, que o tatu, por exemplo, ele tem um habitat muito noturno. A onça, ela tem um horário específico para atacar, para ir nesses locais? Sim, esse horário que a gente está, possivelmente as onças estão bem quietinhas no habitat delas, descansando, poupando energia, ou então fazendo o seu pequeno abrigo, protegendo os seus filhotes. Se elas forem sair para caçar, vai ser no crepúsculo, né? Aquele horário mais noturno, quando for chegando ali por volta de 9 da noite, 10, madrugada, início da manhã, vai ser o horário que ela escolhe para caçar. Coisa boa. Fred, eu sei que você tem uma pergunta aí do estúdio a fazer para a Tenente Thaís. Fica à vontade que eu transmito aqui agora. Ô, irmãozão, o negócio é o seguinte, tá lá. Você falou de uma onça, 2 filhotinhos, pai e tal. Pra fazer os filhotinhos precisa do macho. Será que esse macho pode estar por perto, Tatuzinho? Eu vou passar aqui para ela a pergunta, que aliás, hoje ela, né, e ela sabe muito de natureza, viu? Tenente Thaís, uma onça, 2 filhotes. Possivelmente, será que onde está o macho por aí? Porque o macho geralmente ele fica por perto ou longe, né? Pelo trabalho de vocês do batalhão.
Então, o macho da onça parda, ele é um pouco ingrato. Ele não costuma ficar muito com a prole dele, não. Fica. Não, ele não costuma. Então, assim, depois que a onça tem o filhote, né? Ela costuma andar com esse filhote durante 1 ou 2 anos, né? A fêmea. Então, ela que vai ensinar as táticas de guerra que a gente diz para os filhotes, né? Então, ela que vai estar presente ali junto com os filhotes durante esse período. Já o macho está seguindo a vida dele. Macho egoísta. Egoísta. É, a maioria dos machos são egoístas, Fred. Agora uma curiosidade, Tenente Thaís. Casas. Aqui mostra aqui, Cabritinho, dá aquele giro seu 360 graus, como Spielberg do Cerrado, mostrando as casas aqui da parte alta do Lago Norte, área rural. Estamos ali do lado do Taquari, temos o Varjão na parte baixa e aqui é o núcleo rural Olhos d'Água. É comum, vocês já receberam chamado de ver alguma onça, seja parda, seja onça preta, perambulando nas residências, na coisa urbana mesmo? A gente recebeu um chamado, não tem muito tempo, de uma onça que foi atropelada perto daquela torre digital. Ela foi atropelada, chamaram a gente verificou, infelizmente, o animal realmente já havia, né, falecido. Não é comum que a onça vá para dentro do lote da pessoa, né? Até porque, assim, geralmente lote tem aquele trânsito de pessoas, tem movimentação, tem isso, barulho de máquina, barulho de TV. Não é uma coisa que atrai a onça. Já esse Aras, por exemplo, né, que foi onde foi o alvo do ataque, é um lugar muito tranquilo, muito sossegado, que tinha os animais soltos, mas não é aquele lugar de fluxo intenso de seres humanos. Então, possivelmente por isso que a onça escolheu aquele local. A onça tem algum predador específico? Então, ela gosta de se alimentar de animais de médio e pequeno porte, né? Ela não costuma, assim, atacar um animal que seja maior do que ela, que ofereça risco a ela, né? Então, um animal que seja de médio a pequeno porte, ela costuma atacar. O cavalo em específico, por mais que seja de um porte maior do que ela, é um animal muito dócil, é um animal que oferece pouca resistência. E na natureza é tudo muito harmônico, né? As onças sabem que os cavalos têm esse comportamento e sabem que eles oferecem pouco risco e por isso que o cavalo foi alvo de ataque. Até vai passar um ônibus aqui, Fred, ó. Pode passar aí, gente. Pode ir lá, meu amigo. Pode ir lá. Atrapalha não, Cabrite. Deixa o ônibus passar isso. Porque ó, os alunos agora, os pequenininhos, estão indo para a sala de aula. Eu queria até perguntar isso para a senhora, tenente. Dá uma chegada aqui, porque eu sou meio da natureza. Eu sou da roça, sou do meio do mato. Aqui, por exemplo, Cabritinho, mostra aqui. A gente tem um pé de manga, que não está na época ainda, que vai ser lá para outubro, dezembro, né? Que as mangas vão darem frutos. E aqui do lado aqui a gente tem pé, esse arbusto aqui, ó, Cabritinho, mostra aqui. Que é um pé de framboesa. Para quem não conhece framboesa, que às vezes toma suco, chupa ali um picolé de framboesa, esse aqui é a fruta, é o pé de framboesa. A onça, ela é extremamente carnívora ou ela se alimenta de frutos, por exemplo, do cerrado, como a gente vê outros animais? Então, ela é um animal carnívoro, ela gosta muito de se alimentar de carne, principalmente quando ela está ensinando, né, os filhotes. Mas nada impede que ela, em algum momento, ela coma alguma coisa diferente, mas não é o hábito dela, não é esse hábito que ela tem. Ela é um animal carnívoro, que ela gosta dessa carne que a gente conversou agora há pouco, né? Seja um bezerro, seja uma galinha, seja um bode, etc. Mas nada impede, assim, os animais que estão circulando na natureza, alguns até gostam de se alimentar de algum fruto, alguma coisa que esteja no meio do cerrado. Perfeito. Fred, alguma pergunta aí? Ficou curioso com alguma coisa? Porque, ó, a tenente aqui tá dando um show, até na aula da biologia, viu? Eu vou te falar, eu tô encantado aqui. Alguma pergunta a fazer aí, meu amigo? Não, eu no largo dela até 3h30. Nós vamos aprender tudo de onça aí, viu, velho? Deixa eu te falar outra coisa aqui, ô Tatuzinho. Tá, beleza. A gente viu que num soléu desse aí é difícil dela tá andando, passeando, parará, que no começar da noite, na madrugada ali, ela pode aparecer mais. Se um morador avistar essa onça com os filhotes, o que faz, Tatu? Ó, por exemplo, se o morador avistar um filhotinho, por exemplo, a gente sabe que não há o que pensar ali agora. Por exemplo, ver um gato, acho que é um gato, mas às vezes pode ser uma onça. O que o morador deve fazer? Qual o procedimento do morador? Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, até a gente que trabalha com o meio ambiente, para a gente verificar que uma espécie é realmente aquilo que a gente acha, tem que ter toda uma cautela, né? O que acontece muito aqui no Distrito Federal e também em outros lugares do Brasil. Por exemplo, uma pessoa que vê uma cobra e fala, eu tenho certeza que é uma coral verdadeira. Tenho certeza que é uma jiboia, tenho certeza que é uma onça assim. Sempre duvide. A natureza, ela é muito inesperada, né? E os animais,
como são muitos animais que a gente tem na nossa fauna, alguns se parecem bastante com os outros. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vê um lobo-guará e viu muito rápido, eu acho que é um cachorro do mato, ou acontecem coisas desse tipo. Então, primeira coisa, a pessoa verificou, nunca espere assim que o animal já vai me atacar, porque é um animal que vai vir comer minha carne, etc. Vou correr, vou fugir, vou jogar pedra. Tente manter a tranquilidade. Tente ir para um ambiente fora do campo visual do animal e chamar a gente. Liga no 190, peça, olha, estou com um problema, eu avistei um animal, eu acho que se trata de tal animal. Se possível, se a pessoa conseguir fazer foto, vídeo, mandar a localização, já facilita o nosso trabalho, que a gente já vai cair diretamente no local que a pessoa está falando. A senhora falou de animal de porte um pouco maior. Cavalo, bezerro, até mesmo o próprio bode, diz que alguns bodes foram atacados ali. Na própria natureza, a onça em si, ela consegue atacar, por exemplo, um lobo, consegue atacar ali uma anta, ela consegue atacar um tatu, por exemplo, para se alimentar? Conseguir, ela consegue, mas assim, ela tem uns alvos específicos dela, né? Ainda mais se for um animal que seja muito veloz, a onça não vai ficar nessa briga para atrás de alimentação. Ela tem a alimentação dela específica, ela sabe quais os animais que não vão oferecer tanta resistência. Então, por exemplo, não é o caso aqui do Distrito Federal, mas vamos supor que existisse uma quantidade grande de elefantes. A gente pode falar que ela não atacaria? Não podemos. Mas como é um animal muito maior que ela e possivelmente poderia, causar uma resistência muito grande, possivelmente ela não iria atacar. Ela tem um alvo específico dela. Sim. Oi, Fred, fica à vontade aí. Oi, irmão, olha só, a gente vê que alguns ambientalistas, algumas associações, de repente até polícia, tem câmeras de monitoramento em algumas áreas aqui de Brasília, de cerrado, de mata. Nessa área aí, tem câmeras? O Fred pergunta sobre, a gente sabe, aquilo que eu fiz a pergunta, a parceria com o IBRAM. Chega pra cá, Cabritinho, um pouquinho, só pra atrapalhar o trânsito aí? Pode passar, gente, desculpa aí, viu? Pode passar, Deus abençoe. O Fred pergunta com relação a câmeras de monitoramento. Alguns ambientalistas, aqueles ativistas de meio ambiente, eles próprios, por iniciativa própria, às vezes colocam câmeras para monitorarem a rotina desses animais, né? Principalmente animais silvestres. Aqui hoje, vocês pegaram uma imagem dessa? Tem, não tem? Ou só mesmo vai ser do projeto de vocês, do batalhão com o IBRAM? Então, aqui neste ponto específico, a gente vai colocar as câmeras agora porque teve esse ataque, né? Mas a gente tem uma série de câmeras espalhadas no DF todinho que monitoram esses animais. E algumas câmeras são muito interessantes porque elas conseguem captar a parte térmica do animal, né? Então, o animal está passando através da parte térmica dele. A câmera consegue captar que houve um trânsito de animal ali. É muito interessante. Mas a gente já está em contato com o Instituto Brasília Ambiental. Como ocorreu esse ataque, a gente vai reposicionar algumas câmeras, vai recolocar outras câmeras para fazer um trabalho mais efetivo. Geralmente na natureza, Tenente, pela experiência da senhora, elas preferem quais locais exatamente assim? É área de mata fechada? Elas saem... Eu sei que eu falo por Goiás, que meu pai mora numa fazenda lá em Campo Alegre, Ipameri, que a gente tem onça lá, mas eles sempre são vistas em área bem fechada, mata. Tipo, eles falam aquela... Eu até esqueci o nome que se dá, mas é algo bem fechado, denso mesmo. Aqui em Brasília, no Cerrado, como é que é o local específico? A preferência da onça é por local tranquilo, com pouco barulho e um ambiente mais fechado. Então, assim, se ela encontrar um ambiente que tenha muitas árvores, pouco movimento, que ela consiga se abrigar, consiga reproduzir, locais que têm, essas estruturas, é a preferência da onça. Por isso que eu falei para a população que vai ser talvez impossível a população ver, por exemplo, uma onça aqui na frente da escola, porque aqui é trânsito, carro o tempo todo, e a onça não gosta dessa movimentação. Ela gosta de um ambiente tranquilo, um ambiente calmo e que ela consiga se sentir em segurança, porque ela também busca segurança. Fred, alguma pergunta a fazer aí? Tatuzinho, o negócio é o seguinte, recapturou a onça. O que fazer com essa onça? Ela não vai poder ficar presa, ou pelo menos presa por muito tempo, ela é da natureza. Como é que faz? É levada para o zoológico? A polícia militar tem um ambiente para isso? Me conta aí. O Fred pergunta, capturou a onça. Ela não pode ficar presa. Ela é levada para onde imediato por vocês? Então, quando a gente vai fazer todo o manejo que a gente precisa fazer de fauna, é um manejo estudado antes, né?
A gente não pode chegar e tirar um animal de um local e jogar um animal em outro local só porque a gente quer. A gente precisa estudar aquela área, né? Então, quando é feito o manejo, a gente vai verificar a população de animais que tem naquele local. A contenção de animal tipo a onça parda é uma contenção química, né? Através de tranquilizante, a onça adormece, ela é posta numa jaula, numa gaiola, etc. E levada para dentro de uma área de mata mais distante da sociedade possível. Esse é o procedimento. Agora, é importante frisar, né? Só para mostrar aqui, tenente, eu tô escutando o galinho cantando aqui, é bom demais. Aqui a gente tem uma área muito bonita de zona rural. Só mostrar essa vista privilegiada aqui, Cabritinho, vira ali à esquerda. A gente tem ali, ó, a esplanada dos ministérios. Daqui, Fred, dá para ver onde você tá aí no setor de rádio e TV Sul, meu amigo, ó. Os apartamentos da Asa Norte, ou seja, é uma área muito bonita. Isso prova de que Brasília tem essa harmonia, né? Apesar de que o parque está aqui do lado, tem essa harmonia. Ser humano e ser animal. O importante disso tudo, a gente pegar como exemplo, não é ter medo, não é se assustar, lógico, dá um medinho, mas é o tal do respeitar o meio ambiente, não é verdade? Respeitar o meio ambiente, essa que é a grande questão, porque a gente precisa entender que assim como a gente tem a nossa casa, né? E a gente não gostaria que ninguém chegasse na nossa casa, destruísse a nossa casa e nos colocasse para fora. Os animais também funcionam da mesma forma. Os animais não querem que o habitat deles seja destruído, porque vai prejudicar a prole, vai prejudicar a alimentação, vai prejudicar o descanso, tudo vai ser prejudicado. E o animal vai ter que sair da casa dele e procurar abrigo em outro lugar. Por isso que a gente costuma encontrar tanto animal na cidade, porque infelizmente a casa deles está sendo destruída, né? Tenente, eu vou explorar só mais um pouquinho, daqui a pouco eu pago água pra senhora com gás, tá? Tchau, criançada. Lá, mostra lá a criançada lá, Cabritinho, ao vivo, ó. Enquanto isso, o Fred formula a pergunta, aí eu disse, tchau, meninada. Eita, meninada, vem a onça, hein? Fala, Fred. A meninada não deve estar nem sabendo o que está acontecendo, né, rapaz? Tá todo mundo feliz ali. Show de bola, Tatuzinho. Outra coisa, parece que a onça, elas gostam de dar rolê. A gente tá mostrando algumas imagens enquanto você fala, Tatuzinho, de onças solitárias aqui, dando os rolês dela, pai e tal. A policial consegue falar pra gente, assim, qual um território, qual uma área que uma onça dessa costuma tomar conta, sabe? Cuidar. Marcar território. A onça, ela tem algum habitat específico que ela cuida, algum território? O Fred pergunta. Então, quando a onça sai para caçar, ela pode andar até 100 quilômetros de raio, né? Quilômetros quadrados de raio, ela costuma fazer mais ou menos esse percurso. É um percurso grande, né? Porque 100 quilômetros é muita coisa. Mas assim, ela costuma ficar ali próximo do local que ela está se reproduzindo, que tem outros animais também. A convivência dela é normal, né? Então ela costuma ficar mais ou menos naquela área. Ela não costuma sair de... Ela não vai atravessar, por exemplo, o Brasil todinho e chegar no outro local. Isso não é bem raro de acontecer, mas pode. Tchau, gente. Vai com Deus. Nem sabe, os pequenininhos. Ô, gente, coisa bonitinha. Agora, por exemplo, nesse horário, tenente, eu posso me preocupar, por exemplo, com os meus animais soltos? Eu tenho um aras, eu tenho vários cavalos, bezerra aqui no curral. Eu posso me preocupar nesse horário específico? Então, assim, a gente sempre deve ter uma cautela, né? Mas a cautela na parte noturna tem que ser maior. Porque como ele é um animal de hábito noturno, se a gente tiver que, por exemplo, prender o nosso cavalo numa baia, o ideal é que seja à noite. Esse horário já é um horário mais tranquilo, é um horário que consegue... O dono está supervisionando, o funcionário do local está supervisionando. Já no período noturno, como os animais estão sozinhos, né? E está muito tranquilo, muito sossegado, se houver um ataque a um desses bichos, o dono às vezes não vai nem ficar sabendo, vai saber só no outro dia. Então a gente sugere que se esses donos, né, de cavalos, etc., puderem colocar os animais num recinto separado e fechado para eles terem um repouso, é o ideal. Eu tenho uma curiosidade, o Fred vai perguntar já para você, Fred, mas a gente tá aqui caminhando, até, Tenente, vem cá conosco. Tenente, eu vou até chamar ela para fazer uma trilha comigo na Chapada, em Pinópolis, qualquer dia, que ela tá andando conosco aqui muito hoje. Tenente, por exemplo, a onça tá andando, mostra aí, Cabritinho, essas imagens belíssimas do meu Spielberg, isso, ó, tirando a mão, isso, mostrando a imagem belíssima do Cabritinho aqui no asfalto. Estamos caminhando, aí passa o helicóptero sobrevoando, né? Um aviãozinho, tec-tec, fazendo barulho. A onça, o animal, aqui embaixo, consegue captar isso e se assustar às vezes? Consegue, o animal se incomoda com barulho, não só a onça, né?
todos os animais, assim, os animais silvestres que eles estão nessas áreas de mata, eles se incomodam bastante. Por isso que eu falei que ataques, por exemplo, dentro de residências, ainda mais residências muito movimentadas, com televisão ligada, rádio ligada, máquina de lavar, isso e aquilo, não é comum aparecer um bicho desse, porque realmente ele se incomoda muito. O animal que é mais adaptado a esse ambiente urbano que a gente tem hoje aqui no Distrito Federal é o saruê, e ele oferece risco quase zero. Agora, é importante frisar, né, tenente, que você maltratar um animal como esse, silvestre somente, atirar contra ele, está cometendo um crime ambiental, né? Está cometendo. A gente tem uma lei de crimes, né, ambientais, e a pessoa que fizer, né, ou matar um animal desse, ou maltratar, ou até mesmo uma pessoa que, eu vou tirar esse animal daqui e jogar esse animal em outro local. A pessoa não pode fazer isso, ela tem que respeitar a área do animal, a área que o animal está. Se a pessoa acha que o animal está numa área inapropriada, ela tem que ligar pra gente, porque a gente que vai fazer esse manejo. A gente que vai verificar onde o animal pode estar ou não. Então, a recomendação que a gente dá é, verificou que tem um animal silvestre em algum local, ligue pra gente. Tem que ligar e é o mesmo telefone, é 190, né? É 190. A nossa central de operações vai receber a comunicação e de pronto eles vão acionar a gente e a gente vai fazer a triagem, né? Vai entrar em contato com o morador, perguntar onde você viu, o animal se parece com o quê, tem fotos, tem vídeos, tem alguém em situação de perigo, alguém foi atacado, o que vocês estão precisando de uma ajuda emergencial. Se for preciso, alguém tiver sido atacado, a gente já aciona o corpo de bombeiros, né? Então a gente tem uma ação, já tem um protocolo de atendimento. Curioso, vamos continuar aqui o papinho aqui, tá gostoso, tenente? Já eu pego uma água com gás pra senhora, com limão, se a senhora gostar. Mas assim, tem uma pergunta pra senhora. Na internet aparecem vários vídeos, internet nem tudo a gente pode confiar, de cachorros que, segundo informações, foram atacados por onças. Pode atacar cachorro, cães? Poder pode, igual eu falei mais cedo, pode ocorrer esse ataque. Mas se ocorrer esse ataque, a gente pode começar a levantar uma suspeita que tenha sido uma onça mais jovem, né? Uma onça com pouca experiência de alimentação, de ataque. Porque uma onça adulta, ela não vai atacar esse animal assim para se alimentar, porque ela não tem essa preferência, né? A preferência dela é por outro tipo de animal. Se ocorrer um ataque a um cachorro ou algo do tipo assim, a um gato, a gente pode desconfiar que talvez seja um animal mais jovem, uma onça mais jovem. Nesse tempo de experiência da senhora de trabalho na Polícia Militar Ambiental, a senhora já chegou a fazer alguma captura de onça? Não, eu não. Eu conheço colegas que já fizeram e eles falam que assim é muito complexo, né? Porque a onça, mesmo quando a gente joga o dado tranquilizante nela, já aconteceu a situação de jogar, a gente achar que ela estava meio adormecida e quando ia fazer aquela captura e via que a onça não estava tão adormecida quanto a gente achava, né? Então, eu nunca fiz, nunca tive essa experiência, mas outros colegas já tiveram e falam que é bem complexo. Ou seja, dá um trabalho, assim, para você recapturá-la e devolver ao habitat natural. Dá um trabalho, é um animal muito forte, um animal muito resistente, muito pesado e que dá muito trabalho. Agora, a maior quantidade hoje que vocês têm de dados de onças, por exemplo, as pardas, que são encontradas aqui no habitat no Cerrado Brasiliense, é no Parque Nacional? Tem onça, por exemplo, na flora? Se eu só falar que tem, eu já não vou fazer mais trilha lá. Eu vi fazendo trilha lá na Floresta Nacional. Aonde que é o local exato aqui? É no Parque Nacional. A maioria dos casos são no Parque Nacional, porque é um ambiente que está mais preservado, né? Infelizmente, ano passado a gente teve aquela situação de queimadas e degradou bastante. Mas ainda é um dos ambientes mais conservados e preservados que a gente tem aqui na região do Distrito Federal. Logo, a onça parda gosta de ficar lá mesmo. Perfeito. Fred, alguma pergunta a fazer do estúdio aí para tenente? Quantas pessoas vão ser usadas aí? A gente tá vendo a tenente, né, conversar com você, cara, agradecer de coração pra ela. Porque essa disponibilidade dela, sabe, tá sendo muito legal aqui para nossa audiência, que eu digo pro nosso público todo, né? Agradecer a Polícia Militar também. Mas quantos policiais foram designados aí para, entre aspas, a caça dessa onça? Para essa caça da onça e também um trabalho de monitoramento. Vocês contam com todo o aparato, toda uma força de segurança. Tem uma equipe muito grande para estar atrás dessa onça, né? Exatamente. A gente não pode sair com 2 policiais, por exemplo, e achar que a gente vai conseguir capturar 3 onças. Isso é utópico. A gente precisa de uma equipe grande, a gente precisa do apoio de um veterinário para fazer
essa medicação, né, para a onça adormecer. A gente precisa do apoio do Instituto Brasília Ambiental, então não é tão simples assim, precisa de um aparato um pouco grande. Além do IBRAM, tem outro órgão de meio ambiente que ajuda e colabora com as ações do batalhão? Tem sim. O IBAMA nos ajuda bastante. Inclusive tem um ponto que fica dentro da Flona, né? Sim. Que é o CETAS, onde eles recebem os animais silvestres que às vezes a população encontra, está machucado, ou vai fazer uma entrega voluntária. Tem um CETAS lá dentro da Flona. O IBAMA nos ajuda muito, o ICMBio também colabora muito com o batalhão ambiental, o próprio IBRAM, né? Quando tem uma questão com a água, a gente pede o apoio da ASA. Então, os órgãos, eles ficam conversando, né? Os órgãos ambientais, eles ficam em conversa para tentar preservar, né? E conservar a nossa natureza. Perfeito. Fred, alguma pergunta a fazer daí para a gente até liberar ela, que ela tem uma reunião agora aqui para tratar desse assunto, inclusive da força-tarefa para ir atrás dessa onça parda mais os filhotes. Fica à vontade. Juro pra tenente que é a última, porque você falou que foi a última já umas 15 vezes, mas a minha eu juro que é a última. Deixa eu falar, Tatuzinho. Olha aqui, cara, ela falou que a onça pode andar até 100 quilômetros. Até 100 quilômetros. A gente começou a ouvir dessa onça de 2 dias pra cá. Pode ser que essa onça veio aí do estado de Goiás, de Tocantins. Pergunta pra ela, por favor. O Fred pergunta uma pergunta interessante, que ele falou que uma onça pode andar até 100 quilômetros, né? Nós, pelo menos, andamos uns 4 até agora, né? Fred, mais ela aqui, mais o Cabritinho, né? Cabritinho, está cansado, né? Andamos 4 km. Mas a pergunta é, me fala uma coisa, ela, por exemplo, ela pode ter vindo do estado de Tocantins, pode ter vindo, por exemplo, da Chapada, vindo perambulando para cá. O que o senhor acha que pode ter acontecido? Ou mesmo aqui do Parque Nacional? A nossa maior hipótese é o Parque Nacional, realmente, assim, para ela fazer um trânsito tão longo, né, vindo do Tocantins, etc., é uma coisa muito rara. Ela teria que estar numa situação de ameaça absurda, assim, muito perdida. Seria algo muito raro. A gente não descarta, mas não é a nossa maior hipótese. Nossa maior hipótese é que ela seja aqui mesmo do Distrito Federal, do Parque Nacional, e tenha vindo para essa região. Tenente, primeiramente quero agradecer sua gentileza. A senhora é muito gentil e, né, você sabe, Fred, eu não sou de falar isso aqui ao vivo, geralmente, né? Mas a Tenente Thaís foi muito gentil conosco desde quando nós chegamos aqui para fazer essa cobertura, essa matéria, atendendo com muito carinho a gente. E você vê a prova disso aqui, ela falando e explicando tudo muito direitinho para o nosso público de casa do Balanço Geral. Obrigado e bom trabalho para a senhora e a equipe da senhora, viu? Conte conosco, estamos aí nas ruas. Deus abençoe. Fred, voltamos com você, Já vou me dar o pix aí que eu vou comprar água com gás para ela com limão, porque ela tem falado muito bem conosco aqui no Balanço Geral, viu? Pode me mandar esse pix aí que mereceu, viu, cara? Que link agradável de vocês dois, cara. Foi ótimo ter vocês dois aqui. Agradeço mesmo de coração a Tenente, viu? Porque ela fez aí a diferença no começo do nosso jornal. E, logicamente, nosso Tatuzinho aqui, que é diferenciado. Meu irmão, um abraço grande pra você aí, viu? Valeu mesmo. Tamo junto. Que simpatia.